Tudo bem com vocês? Então, gente, fala assim, de novo vídeo, Márcia? De novo outro vídeo? Então, eu estou fazendo esse vídeo para continuação do vídeo do PCD do PNE. Sabe por quê, gente? Eu tive a ideia de ilustrar dois exemplos, eu tenho alguns exemplos, mas eu lembro de dois exemplos muito fortes, tá, de preconceito que eu passei no mercado de trabalho, eu lembrei, tá? E foi com dois donos de empresas, tá? Quando é assim, gente, vocês podem recorrer à justiça, tá bom? Eu não recorri porque na época eu era ainda mal resolvida, ainda eu era meio jovem e como que eu vou dizer assim, eu não gostava ainda de mim por causa da síndrome. E a autoestima, ela vem, gente. Por isso que é muito importante no psicólogo. E um psicólogo já é experiente, tá? Não vão num cara muito novinho, porque é o que acontece? Você vai acabar ensinando ele. É verdade, tá? O síndrome de Moebius, ele pode acabar ensinando o cara, tá? Porque como é um problema raro, então o psicológico da pessoa também fica meio raro, tá? Isso é, as afecções e tudo também assim não são tão, vamos dizer, são traumas um pouco diferentes, né? Vamos colocar assim, eu acho que deve ser, né? Pelo menos o meu achômetro, né? É importante procurar um psicólogo mais experiente. Então, o que acontece, gente? Eu vou relatar os dois casos, lembrando que se acontecer algo semelhante com algum portador jovem, tá? Eles têm, se quiser recorrer à justiça, né? Mas se não quiser, fica a critério de cada um. Papai e mamãe, preste atenção nesse vídeo também que eu estou fazendo, tá bom? É importante para vocês também, tá? Para o filho também, não carregue ele no colo até ele ser jovem, porque não precisa, né, gente? Mas é importante vocês também se conscientizarem para ver até onde o preconceito, ou melhor, para ver um preconceito quando ele vai longe demais, tá? E na verdade, esse é um tipo de preconceito que a gente passa, tá? Se eu for contar minha vida inteira para vocês, vocês vão ter resposta. Porque assim, as pessoas pensam que a gente está querendo aparecer, o portador adulto, ele está querendo aparecer, né? Ele está, enfim, está querendo aparecer, ele está querendo ser astro, né, aqui da internet, né, colocando as coisas. Não, a gente tem consciência de como é a Moebius, tá? E aí a gente quer passar uma ajuda, de verdade mesmo, para as pessoas. Porque realmente é uma coisa muito difícil. A gente aprendeu a conviver e a lidar, tá? É um processo, tá bom? Ninguém vai nascer sabendo, tá? Nossa, a gente passa muito avião aqui, é um saco. Mó barulhante. Então, aí eu fui chamada em duas empresas no passado, porque eu já tinha trabalhado na área administrativa geral, com atendimento e recepção, tá? Em clínica de fisioterapia. Muito legal isso. Eu fui tratada na infância com fisioterapia, e aí eu fui trabalhar um dia numa clínica dessa, eu fiquei um mês. Mas também porque ela era muito doido lá e a fisioterapeuta despedia todo mundo. Ela era meio louca da cabeça, aquela mulher precisava de tratamento sim. Ela sofria de uma ansiedade crônica, então ela não tinha um pingo de paciência com nada e com ninguém, mas tudo bem. Serviu tudo para experiência, ela tratava a gente super mal. Qualquer um, não eu por causa da deficiência, ela nem prestou atenção nisso, na verdade. Né? Porque como elas veem coisa pior, então a fisioterapeuta ela nem ligou muito. Ela nem tinha saber o que eu tinha. Então tá, aí o que acontece? Eu já tinha trabalhado em recepção, de auxiliar administrativo não, foi depois. Eu já tinha trabalhado com atendimento em call center, né? Em call center e com recepção. Então aí eu mandei currículo para recepcionista. Eu lembro, né? Foi para uma clínica foi para várias empresas, aí foi uma clínica de medicina do trabalho, né? E aí eu fui lá, tal, cheguei lá, e eu não vou falar o nome da empresa, viu, gente? Aqui por um sigilo, tá? Então eu já me exponho bastante, né? Então, assim,
Eu sou louca, mas não de tudo, né? Então, assim, por um certo sigilo, eu sei as duas empresas, mas eu não vou dar o nome, tudo bem? Então, é assim, medicina do trabalho. Cheguei lá, aí é o dono, tá? Que me atendeu. A empresa pequena é assim, tá, gente? Às vezes você é atendido pelo dono, e às vezes o dono é o diretor e outras coisas lá, tá? Porque a empresa é dele, então ele acaba sendo tudo junto. Aí, então, eu cheguei lá, ele começou a me entrevistar, né? Pegou meu currículo e tal. Aí eu comecei a falar, daí ele falou, peraí, o que você tem no rosto? Por que você fala com essa dificuldade? Quer dizer, ele tinha uma dicção perfeitésima. Aí eu falei assim, bom, eu não falei ter a síndrome na época, tá? Porque assim, a palavra síndrome assustava muita gente, tá? Então aí já pode ser que eu tinha duas, três cabeças, então eu evitava de falar que eu tinha uma síndrome, principalmente porque eu não sabia quem era ignorante e quem não era. Porque a pessoa ignorante, se você contar, ela pode nunca mais querer olhar para sua cara, tá tudo bem? Acontece isso sim, a pessoa de cabeça muito pequena, não importa que seja um dono, um diretor, um presidente, não interessa. Ele pode ter cabecinha. E aí você pode ser expulso lá com segurança e tudo bem? Então, é verdade, eu não estou inventando não, tá? O mundo chega a esse extremo. Então aí eu cheguei lá, eu estava falando, eu falei, tem uma paralisia facial, tá, problema de nervos, tal, de nascença, eles são mal formados, então não tem cura, né? E aí, mas assim, se eu colocar, daí começou, gente. Mas o que você faz? Eu já era tradutora, tá? Desde aquela época, eu trabalhava com tradução em casa, né? E aí eu comecei a trabalhar fora, porque eu só conseguia trabalhar em casa com tradução. Então eu quis ampliar minhas experiências indo para o mercado de trabalho fora de casa, né? Eu quis fazer isso, senão eu nunca teria aprendido muita coisa. Aí, mas você vê, eu fui na porrada, tá? Por isso que eu falo, um bom marinheiro só vem com tempestade, tá? Então, se eu tivesse me poupado, não quero sofrer, não, eu já sofri muito. Não, gente, olha, o sofrimento agora eu dou graças a Deus, tá? Porque Ele fez eu ter autoestima, Ele fez eu ter coração dura agora para enfrentar outras coisas, então é necessário sofrer, tá? Sem maluquice. Por isso que eu encorajo você, papai e mamãe, deixe seu filho sofrer, tá? No bom sentido. Depois você vai ter orgulho dele. Então, aí ele começou a falar, não, mas olha só o que ele disse, gente. Mas eu não vou te colocar na minha recepção da frente, por quê? Porque você vai comprometer a minha empresa. Veja bem, a tua aparência as pessoas vão ficar olhando. Vai todo mundo ficar falando. Ainda que não seja para você, mas vai todo mundo ficar falando. Eu fiquei só olhando assim, gente, com cara de tacho. Porque eu não esperava, sabe? E vai escutando mais. Aí ele falou, tradução, olha, eu também faço. Olha, ele me inferiorizou até no que eu tinha estudado, até no que eu sabia fazer. Olha, eu tenho esses livros aqui, eu traduzi tudo, que você vê nessa estante. Gente, que horror. Ele só não me diminuiu na aparência, ele me diminuiu na minha capacidade e mais ainda. Ele falou para eu nunca mais mandar currículo para recepcionista. Ele falou que eu não podia. Bom, eu ainda era um pouco mal resolvida na época, eu tive vontade de chorar. Mas também não é para menos, né? Ele me humilhou pra cacete. Desculpa do palavrão, mas ele me humilhou muito. E aí, só que ele não mudou de cara, não. Ele ainda ficou normal, sabia? Ele ficou normal e ainda esperando que eu compreendesse. Então eu falava assim, não, eu entendo, é isso mesmo, eu sei, não dá pra isso mesmo. Eu mandei currículo, sabe? Eu fui meio boba, não falei nada disso, tá, gente? Mas o jeito que ele me olhava era como se ele quisesse que eu concordasse com tudo e abaixasse a cabeça e virasse um cordeirinho inferior. Não, coitadinho de mim. Né? É isso que ele queria. O preconceituoso, gente, ignorante como esse cara, ele devia ser um médico, nossa, sabe, o médico talvez o mais ignorante que eu vi na minha vida, tá?
E aí, então, eu saí de lá passada, né? Ele me chamou, desculpa, gente, ele me chamou para eu trabalhar numa vaga de... Ele não me deu de recepcionista, mas ele me deu outra. E como eu estava precisando de trabalho, eu queria trabalhar, eu, inocente, em vez de eu levantar de lá, se eu fosse hoje, eu ia levantar de lá, pegar meu currículo e ir embora. Ele chamou ele de Zé Mané. Eu ia mandar ele para a escola para aprender pelo menos o básico, né? A educação, né? Bom, enfim, né? Aí, mas não. Eu peguei, fiquei lá sofrendo, né? E ainda falei, sim, né? Tá vendo como a falta de autoestima, isso vem com o tempo, porque a gente é muito massacrado. Como é um problema diferente, a gente é massacrado mesmo, então o psicológico fica todo abalado. Né? Desde que a gente nasce, na minha época, não existia psicólogo para qualquer coisa, era só para casos de transtornos sérios e tal. Te tratava junto com o psiquiatra, mas assim, para traumas, para preconceito, ninguém ligava. Eles achavam que não era nada, né? Enfim, né? Bom, eles não tinham conhecimento da dimensão do que causava na cabeça da pessoa. Enfim, então por isso que eu tenho orgulho da minha história. E você, papai e mamãe, vai ter orgulho da história do seu filho também. Ele não vai sofrer igual eu sofri. Porque ele tem um monte de amparo. Eu falei psicólogo, não sei, terapia ocupacional, e não sei mais o que. Tem um monte de coisa hoje em dia, né? Então ele não vai sofrer não, mas ele vai sofrer um pouquinho. E esse pouquinho já vai servir. Tudo bem? Então, daí eu aceitei a vaga que ele me ofereceu, que era de arquivista. Era para ficar na sala de arquivo. Aquela sala fedida, mofada, que tinha até barata. Eu lembro, tinha até barata naquela porcaria. Bom, eu fui. Fiquei uma semana, gente. E eu não saí porque eu não quis. Desculpe. Eu não saí porque eu quis. Eu saí porque o cara me chutou fora. Ele ainda falou, olha, eu nunca tinha trabalhado com organização de documentos, é puxado, viu? Você tem que ser muito rápido, você tem que gerar rápido, enfim, necessita de prática. Ele me deu uma semana para eu ficar cobra no serviço, não dá. Isso é um absurdo, né? Então, assim, ele chamou a chefe do setor, que era uma menina, tá? Bem mais nova do que eu. Na época, ela era bem novinha mesmo, ela devia ter uns 20 aninhos só. Então ela era super rápida, né? Ela já tinha trabalhado com isso desde o começo da vida dela. Então ela já tinha prática. Aí ele pegou e falou assim, depois ela me contou o que ele disse. Ela foi até ingênua, mas foi bom ela ter me contado. Ele falou assim pra ela que ele estava perdendo dinheiro comigo, tá? E eu não era capacitada, não, eu era uma pessoa doente, tudo bem? Aí então ela me passou, daí ela falou, eu sei que você não é doente. Eu falei, deixa pra lá. Eu vou sair daqui, né? Porque o cara tinha me chamado pra ir na sala dele, também. Aí eu fui, aí, eu já decidi vir outra pessoa. Tinha mesmo outra pessoa junto comigo, né? Ele deixou só a outra, e eu fui embora. E a outra não era diferente. Né? A outra ele tratou muito diferente de mim. Bom, um exemplo é esse aí, tá, gente? Se acontecer um negócio semelhante, esse cara é o dono da empresa, tá? Se acontecer um ignorantão desse, um Zé Mané desse, se acontecer um troço desse com vocês, aí, o filho de vocês hoje em dia, entre na justiça, tá? Eu até apoio porque um negócio desse é absurdo, tá? Ele acabou comigo. Sorte que eu acredito em Deus, eu tenho a religião, eu acredito em Deus e eu sei que Deus vê. E Ele dá a recompensa pra gente. Tá? Então, assim, Ele dá mesmo. No decorrer da minha vida eu estou percebendo. Ele está me curando de várias coisas, Ele está me refazendo. Tá? E isso é real. Tá? Assim, se você é ateu, eu lamento, porque eu tenho a presença de Deus e as curas dele vivas no meu ser, tá certo? Ele existe, tá? Ele é bem real. Ele não é uma energia, ele é concreto. Deus existe. Então, assim, mas tem leis que saíram em 2015
referentes ao trato que as pessoas com deficiência passam, não exatamente no mercado de trabalho, mas serve, tudo bem? Se quiser, dá uma pesquisada lá. É junho, julho de 2015, tem algumas lá, tá? Aí vocês podem procurar a justiça, que também não é errado, esse cara merecia um cacete na testa mesmo. Então aí eu fui a outra empresa, daí passou um tempo, gente. Aí eu fui a outra empresa, ainda antes de 2015, tá? Esses fatos foi antes, então não deu para eu procurar alguma ajuda, né? Aí eu fui chamada para uma coisa na minha área, que é a área de letras, né? Não só tradução, eu já trabalhei com tradução, redação e revisão de textos. Então tá. Aí eu fui chamada para fazer transcrição de áudio, que é uma coisa que eu gosto também. Eu aprendi a fazer depois, mas não nessa empresa, que nessa empresa eu não entrei, tá? Aí a mulher me chamou por telefone e tal, ela, ai, bem, tomara que dê certo, meu amor, ela me paparicou até. E na minha fotinha do currículo estava muito bonita a fotinha, não parecia que tinha alguma coisa, não dava para ver nada. Beleza, tá, eu cheguei lá, era em Santo André, era no centro de Santo André. É um pouco para lá do centro, era na Avenida Pereira Barreto. Aí eu fui, né, contente pela localização, que ia ser fácil para minha casa, né, tudo. E eu gosto de ir para o ABC, porque você nunca pega o fluxo. Indo para São Paulo é uma loucura, todo dia, né, de ir na volta. Agora para o ABC, para dentro do ABC, não, certo? Eu moro no ABC, né? Então, para mim é fácil, né? Ir para dentro do ABC. Então, assim, eu cheguei lá. Primeiro foi um menino que me atendeu, ele me deu um teste lá, que eu não fui muito bem, não. Eu falei, precisa de experiência dele? Não, a gente ensina tal. Tudo bem? Então, eu ia passar. Daí, gente, eu cheguei lá para ser entrevistada com essa mulher. Aí, o que aconteceu? Ela me olhou, primeiro ela me cumprimentou e eu dei um sorriso para ela, né? Um sorriso que eu consigo dar, né? Então aí ela entorta o rosto, tudo, né? É mais de um lado, é mais do lado esquerdo. Ela já viu algo de diferente. Então, o rosto dela, no mesmo momento, gente, eu percebi. A gente já tem prática de ver o preconceito, de tanto que passa, né? Aí eu já vi exatamente no mesmo momento o rosto dela murchar. Assim, e ela olhou com estranheza. Ela olhou, eu falei, ai, caramba, eu pensei, né? Preconceituosa. Aí eu já estava meio preparada. Eu fui lá, tal, sentei numa cadeira, ela me levou num local lá. Tinha uma funcionária do meu lado direito aqui. Eu lembro que ela estava trabalhando ali nessa sala, tinha essa pessoa. Ela ficou calada o tempo inteiro. Mas teve uma hora, como o jeito que ela me tratou, a dona, essa daí era a dona, tá? Também. Do jeito que ela me tratou, a mulher abaixou a cabeça, essa funcionária. Porque até ela deve ter estranhado. Bom, ela pegou, ela começou a me descartar desde a primeira coisa. Lá faz tempo que você está desempregada, fazia 6 meses. Ela falou, pouco, ainda dá tempo de você conseguir outra coisa. Já começou assim, já. Sério, já começou assim, tá? Podem acreditar. Ela, você tomou quantas conduções para ver aqui? 2. Eu só pago uma. Eu só pago uma mesmo. Aí ela continuou. Então tradução é fácil, né? Qualquer um faz. Olha só, gente, vai vendo, vai vendo. Aí eu falei, não, daí eu me defendi. Eu falei, não, a senhora está enganada. A tradução é algo muito difícil, tá? Então você tem que saber muito bem texto, cultura, tá? Para saber o público-alvo, então você tem que adaptar o texto de acordo. Enfim, eu expliquei tudo da minha área, que não é nada fácil, além do domínio das gramáticas e tudo. Né? E aí a mulher ficou quieta, ela fez cara de tacho, tá? Ela fez de conta assim, na verdade, nem é cara de tacho, ela fez de conta que, sabe, passou, né? Tipo, nem escutou o que eu falei. Aí ela pegou e falou assim, finalmente, mas você escuta direito? Você consegue fazer esse trabalho? Sabe, é um trabalho razoavelmente simples, ele só precisa de prática, é habilidade. É você escutar o texto e digitando, tá? Transcritor de áudio, você pega um programa de TV, por exemplo,
e você vai digitando tudo, vai passando em texto tudo que eles estão falando. Precisa ter uma certa habilidade, mas é prática, gente, não é difícil, é prática, né? E como tinham falado que não precisava de experiência, então estava no papo para mim. Se essa mulher não tivesse sido tão preconceituosa, mas infelizmente ela era extremamente ignorante. Ela falou tudo isso para mim, falou, você escuta direito? Só que ela falou com desdém, gente, com desdém. Então, eu juro para vocês, foi o pior desdém que eu já vi. Você escuta direito? Aí eu falei assim, aí gente, eu respondi, chega. Ela já tinha me batido demais, eu falei sim, eu escuto muito bem, é melhor que a senhora. Aí eu fui, toma. Né? Aí ela pegou, o que ela fez? Eu dei uma batidinha de leve, ela já tinha me batido por todos os lados, né? A funcionária do lado, ela abaixou a cabeça faz tempo. Primeiramente, pelo jeito que eu comecei a ser entrevistada, ela nem me entrevistou, ela só me bateu, né? Então, gente, olha o preconceito, ele é real, ele é um absurdo, tá? Então, assim, esses dois foram os dois casos. Eu fui embora depois, eu pedi, fui embora e a mulher ficou lá com cara de cuzona, ela é isso. Então, assim, esses dois preconceitos, gente, eles são muito fortes, eu posso dizer, muito fortes mesmo. Então, assim, isso aí pode ir na justiça. Eu até apoio você se acontecer algo parecido com dono de empresa, no mercado de trabalho, vão na justiça. Tudo bem? Eu não fui porque eu ainda era mal resolvida, como eu falei, ainda não tinha autoestima. Quando eu cheguei, eu contei para meus pais só dessa daí da mulher, do cara não. Lá do seu Zé Mané. Não, só dessa daí. E meus pais ficaram bolte abertos, tá? Eles não imaginavam que eu passava tamanho preconceito. E não é eu, é qualquer pessoa com alguma deficiência, tá? É qualquer um. Então, gente, esses são dois exemplos que eu achei melhor dar, já que eu lembrei, tá? E assim, eu encorajo você, papai e mamãe, se isso acontecer com a filha de vocês, tá? Primeiro deixa ele passar, é difícil. Essa superação que eu tenho foi depois de adulta, tá? Quando eu era mais jovem, eu não conseguia, então eu sofria muito, tá? Eu entendo como é que vai ser. Eu entendo a dor da criança, é ruim mesmo, né? E você, papai e mamãe, assim, eu falo para deixar sofrer, é difícil, tá? Mas depois aquilo se transforma na pessoa, numa coisa muito boa e forte, tá? Então, assim, eu encorajo também a procurar a justiça, tá? Quando isso acontecer. Para mim foi a justiça de Deus, tá? Ele, com certeza, ele ainda vai fazer muito mais coisas na minha vida, tá? E assim, a falta de sucesso que muitas vezes eu tive no mercado de trabalho se deu pelo preconceito, muitas vezes, tá? Porque esse dentro do PCD do PNE, eu nunca me entreguei, tá? Também fez eu não entrar de fato, porque o preconceito, gente, ele tá ainda aí também, tá? Eles já rotulam uma pessoa, esse aqui tem defeito, ó. Mas assim, eles não ajudam em nada, porque a pessoa não precisa, no meu caso. Então, gente, eu encorajo vocês, tá? Força aí, se isso acontecer, você já tem uma pessoa que te deu umas dicas, tá? Boa noite.